Convido agora o deputado Marcel Van Hatten, do Novo Rio Grande do Sul, que vai acumular o tempo de breves comunicações com o tempo de liderança do Novo. Senhor presidente, caros colegas deputados, venho a essa tribuna aqui, em primeiro lugar, para lamentar que não pude estar presente no último dia 9 de julho, terça-feira, no lançamento do livro de Percival Pugina, A Tragédia da Utopia, desmontando uma farsa de 60 anos, realizada em Porto Alegre, em virtude das votações aqui na Câmara dos Deputados, em particular naquele dia em que começávamos a debater a reforma da Previdência e a votar aqui no plenário. Mas gostaria de fazer a leitura do prólogo que tive a honra de ver publicado, escrito por mim no livro, e dar este prólogo como lido aqui na tribuna da Câmara dos Deputados, tratando do conteúdo do livro e principalmente da realidade dos cubanos que sofrem sob essa tragédia da utopia agora há 60 anos. Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Impossível terminar a leitura de A Tragédia da Utopia sem lembrar da distopia orwelliana descrita ficcionalmente no livro 1984. A obra, publicada em 1949, 10 anos antes de Fidel entrar vitorioso em Havana, talvez foi aqui com melhor precisão delineou ficcionalmente os mais sombrios contornos de um regime totalitário e seus efeitos sobre as liberdades individuais com vistas a eliminá-las. Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. São os principais lemas do governo opressor para domesticar e submeter o povo da província da Oceania, no clássico romance de George Orwell. O grande irmão, onisciente e onipresente, esmaga por meio de telitelas das forças repressivas do Estado e da própria denúncia de concidadãos qualquer possibilidade de autodeterminação individual. Mesmo pensar por si próprio é uma ameaça ao Estado e, portanto, uma atividade completamente desaconselhável para quem não quiser arriscar o sacrifício da própria vida. A diferença básica entre 1984 e aquilo que os cubanos vivem desde 1959 está no fato de que a distopia de Orwell é ficção e suas vítimas não são de carne e osso. Encerra-se após a leitura e só continua nas memórias do leitor. A tragédia da utopia castrista é realidade. Até hoje, passados 60 anos, a utopia comunista em Cuba ainda não foi realizada e jamais será. Inelutável conclusão a que chegará o leitor deste livro de Percival Pugina. Para piorar, em vez de um grande irmão, tomaram a ilha de assalto 2 irmãos, Fidel e Raul, acompanhados de uma centena de guerrilheiros, dentre os quais um dos mais sanguinários revolucionários da história, Che Guevara. O ódio como combustível para o motor da revolução, justificando cada execução sumária de opositores ao regime. Guerra é paz. O enclausuramento da própria população a uma ilha cercada por tubarões serviu ao Estado e dele dependente até mesmo para comer. Liberdade é escravidão. Níveis altos de alfabetização alardeados internacionalmente, mas em um país onde ninguém pode ler e escrever o que quiser. Apenas lê aquilo que o governo permitir. Ignorância é força. Este livro, A Tragédia da Utopia, tem o mérito peculiar de ter sido escrito por quem estudou profundamente a história de Cuba, de antes e de a partir de 1959, bebendo de fontes contrárias e favoráveis ao regime comunista, algo incrivelmente raro em se tratando de um livro sobre o país, retratado em quase 100% dos casos por autores que idolatram La Revolución. Quer fazer o teste? Olhe na companhia de que obras essa publicação se encontra na prateleira de qualquer livraria ou da biblioteca em que porventura você tenha encontrado este exemplar. Ou, se este livro foi comprado online,
Volte ao site da livraria e digite Cuba na seção de livros de história para ver o que sai. Além disso, a tragédia da utopia tem o valor inestimável de um documento histórico, com sérias análises econômicas e de ciência política, ao mesmo tempo em que propicia ao leitor que nunca pôs os pés na ilha, como é o meu caso, a incrível experiência de caminhar pelo Malecón Habanero, entrar nos cafés cubanos destinados a turistas, mas sonegados à própria população. Observar ao andar pelas ruas de Havana a decrepitude de suas casas, enquanto é levado ao constrangimento por algum cubano comum, mais assemelhado a um mendigo ou pedinte brasileiro, desesperado por dólares de um turista compadecido para que possa complementar sua insuficientíssima renda mensal. Relatos do próprio autor, por ter visitado o país diversas vezes e vivenciado as experiências relatadas, demonstram na narrativa em primeira pessoa a dor de um povo oprimido pelo ódio, pela servidão e pela ignorância. Não há como não sentir, juntamente com Pugina, pelo menos uma fração do sofrimento do povo cubano à medida em que as páginas são vencidas, uma a uma. Confesso, meu caro colega Sóstenes Cavalcante, que por vezes tive de deixar o manuscrito de lado para dar um tempo e refletir no que acabara de ler, antes de prosseguir para preparar este pequeno texto que hoje vira um discurso para os anais da Câmara dos Deputados. É uma obra, portanto, que denuncia com contundência e de forma indiscutível as mentiras contadas pelos cúmplices da tragédia causada pelos irmãos Castro ao povo cubano. E expõe os mitos criados, desnuda a democracia de fachada, desmascara as narrativas esquerdistas de um país supostamente exemplo. Supostamente exemplo em saúde e educação, e revela inclusive as estratégias de internacionalização da mentira, com o apoio decidido de alguns e o silêncio obsequioso de muitos outros. Este livro não derruba o governo cubano, mas derruba seus mitos, ataca suas mentiras, mina moral e intelectualmente qualquer argumento a favor de sua continuidade. Derruba cada vírgula que se diga em sua defesa, desde fora da ilha cárcere caribenha, em particular, desde aqui do Brasil. Senhor presidente, eu precisaria de mais 4 minutos, se contar com a tolerância de Vossa Excelência dos colegas, senão daria preferência para o colega Paulo e depois retornaria à tribuna. Posso continuar? Continuo, portanto, agradecendo a anuência dos colegas. 60 anos de infortúnios depois, com as redes sociais explodindo de informação, e com a publicação de um livro como este, é moralmente inaceitável ouvir alguém no nosso país defendendo a utópica tragédia cubana. Não bastasse o que se passa na ilha, a desgraça experimentada em países vizinhos brasileiros como a Venezuela e a nossa própria realidade há até pouco tempo, sob o comando lulopetista, cuja principal herança foi a maior crise política, moral e econômica que já vivemos, desautorizam qualquer vã ilusão de que um sistema totalitário baseado em economia dirigida e perseguição ou compra de opositores possa dar certo. Costumo dizer que a corrupção não tem ideologia e por isso mesmo, aliás, o PT não mente, pelo menos dessa vez, quando diz que não inventou a corrupção no Brasil. De fato, ela é pérfida, precisa ser sempre combatida e já existia no nosso país antes da fundação do petismo, assim como existe corrupção no mundo todo, desde que o homem é homem. Contudo, se a corrupção não tem ideologia, há ideologias que são profundamente corruptas e só sobrevivem alimentando-se da corrupção. Este livro demonstra claramente que tal é o caso da ideologia marxista, que se alimenta de toda forma de corrupção e somente subsiste e cresce, corrompendo o que estiver pela frente. Usa-se da corrupção financeira por meio do roubo e da expropriação da iniciativa privada,
abusa da corrupção da palavra por meio da mentira como método de convencimento e adestramento popular, corrompe até mesmo a alma, eliminando a possibilidade de que o cidadão tenha qualquer tipo de vinculação afetiva com Deus ou mesmo com o próximo, que não seja com o Estado e, no caso cubano, uma vinculação afetiva com os grandes irmãos. O marxismo corrompe o próprio Estado de Direito e o judiciário independentes, que são as principais armas contra a corrupção. Por isso mesmo, a defesa do roubo pela causa, como sendo tolerável ou mesmo digno de incentivo, é tão comum nos discursos implícitos ou explícitos dos companheiros, e não deveriam surpreender mais, após a leitura deste livro, as romarias até a carceragem da Polícia Federal em Curitiba, de um sem número de simpatizantes de um ex-presidente que roubou não só milhões de reais para seu próprio benefício, mas também milhões de corações e mentes para o mesmo projeto revolucionário cubano e defendido pelo Foro de São Paulo, fundado por ninguém menos que os próprios Luiz Inácio Lula da Silva e Fidel Alejandro Castro Ruz, no início dos anos 90. Repito, a corrupção, deputado Sanderson, não tem ideologia e deve ser combatida sempre. Mas há ideologias que são profundamente corruptas. Percival Pugina demonstra, porém, que essa tragédia pode ser revertida e que é nosso papel tornar isso realidade. Como uma infinidade de brasileiros, convivi em sala de aula e agora convivo na política com muitos defensores de regimes totalitários, inclusive o de Cuba. Tenho consciência de que convencer aqueles que propagam tal ideologia comunista macabra é praticamente inútil. A cegueira ideológica e o ódio visceral que alimentam a fome pelo poder, sem, contudo, saciá-la, impedem que próceres marxistas, comunistas e pessoalistas convençam-se dos terríveis desatinos que defendem. Entretanto, livros como este dão-nos farto material para que as novas gerações não se deixem levar por falsos profetas e constituem ricas fontes para, afinal, concluirmos como democratas liberais o óbvio: guerra não é paz, liberdade não é escravidão, ignorância não é força. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns a Percival Pugina pela publicação do seu livro. Obrigado. Convido agora o deputado Felipe Carreiras, pela liderança. Na quinta-feira, em Ilhéus, para abrirmos novamente o Festival de Chocolate da nossa terra. Muito obrigada. Convido agora o deputado Marcel Van Hatten. Senhor presidente, caros colegas deputados, gostaria aqui de, ainda repercutindo a votação da reforma da Previdência na semana passada, repetir o que eu já disse no microfone de apartes mais cedo, mas que merece uma reflexão um pouco mais profunda por parte desta casa e por parte de todos aqueles que defendem que políticas públicas sejam baseadas em evidências. Não só refletir sobre este fato, mas também elogiar aqueles parlamentares que votaram favoravelmente a uma reforma da Previdência como a proposta pelo governo e depois alterada na comissão especial e aprovada por este plenário, por entenderem que ela está a corrigir distorções que são profundas, que são fatos da vida. Tito, deputado Tito, da Bahia, também nosso colega deputado, o debate da reforma da Previdência deveria ser calcado, sobretudo, sobre os números, que são muito perversos, com os mais pobres em particular. Então, nos surpreende que muitos daqueles que dizem defender os mais pobres, os mais desvalidos, no momento do debate ignoram os números, ignoram as evidências e passam a dogmaticamente ser contrários a um projeto apenas porque não gostam do governo que propôs um projeto. Essa não é uma atitude responsável, não é uma atitude com visão de longo prazo,
não é uma atitude, permitam-me, caros colegas, ética, de respeito com o bem comum, com esta e as futuras gerações. Por isso, apesar de divergir ideologicamente e profundamente com alguns colegas deputados desta casa e com alguns programas partidários de alguns partidos desta casa, eu não posso me furtar de parabenizar aqueles que votaram a favor da reforma da Previdência, apesar de orientações partidárias diversas de partidos que não se curvaram aos dados da realidade, às evidências e, pior do que tudo, a partidos que acabaram se curvando à desigualdade social que se perpetra e se perpetua no nosso país, orientando votos contrários à reforma da Previdência. Fala aqui mais em particular de colegas nossos que conhecemos nessa legislatura, refiro-me a Tabata do Amaral, refiro-me ao Rodrigo Coelho, ela do PDT, ele do PSB, a Felipe Rigoni, que é também do PSB, do Espírito Santo, a Lisiane Bayer, que é do PSB do meu estado do Rio Grande do Sul, partidos que sim têm esse direito de orientar contrariamente à reforma da Previdência, como qualquer partido tem o direito de fazer a sua orientação, e não meto a minha colher como partidário, que sou do Partido Novo, um outro partido que também tem sua independência para orientar favoravelmente a reforma da Previdência, ou seja, não meto minha colher nas decisões partidárias, mas faço questão sim de reforçar esta parabenização àqueles que respeitaram as suas consciências e decidiram votar favoravelmente à reforma da Previdência por entenderem que ela serve e servirá ao bem comum. E por entenderem também, tenho certeza disso, que ela não é a reforma da Previdência perfeita, porque nós do Novo também assim entendemos. Nós também tivemos que fazer concessões. Nós queríamos que a capitalização tivesse sido mantida. Aliás, no que temos apoio, inclusive, de alguns colegas da esquerda que também defendem, com outros critérios, uma capitalização para o futuro da nossa Previdência. Peço um minuto a mais só para concluir, senhor presidente. Temos divergências também em outros aspectos da reforma da Previdência que acabaram não sendo incluídas, como a questão dos estados e municípios, uma defesa do Novo que será reincluída depois por meio de uma PEC paralela. Sim, temos divergências e não foi a reforma perfeita, não foi aquilo que nós esperávamos, nem aquilo que o próprio ministro Guedes queria, afinal ele encaminhou de um jeito e o parlamento soberanamente alterou. No entanto, quero mais uma vez ressaltar que, em que pesem as nossas divergências internas, não havia como esse parlamento sonegar à população brasileira um avanço na nossa legislação previdenciária. Aliás, nos nossos dispositivos constitucionais previdenciários, porque no que dependesse de nós também, o máximo possível, haveria uma desconstitucionalização de todos os temas previdenciários, o que também não ocorreu. Faço questão, portanto, de, mais uma vez, reforçar a parabenização a todos os colegas de todos os partidos desta casa que, comprometidos com o Brasil, com políticas públicas baseadas em evidências, com fatos, com combate à pobreza, à desigualdade, votaram a favor de uma reforma da Previdência que nos bota no caminho de um país mais justo, mais solidário e mais desenvolvido. Muito obrigado, senhor presidente. Convido agora